Evangelho de João, capítulo 20, verso 26 ao verso 31. A palavra de Deus diz assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. E Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham a vida em seu nome. Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos, meu Pai, reunidos, Senhor, porque cremos na verdade, Senhor, a teu respeito, porque um dia, meu Pai, os nossos olhos foram iluminados, porque um dia, Senhor, o nosso entendimento se abriu, e agora, meu Deus, nós podemos invocar, meu Pai, o teu nome, invocar o teu Espírito Santo, e é em meio, Senhor, a esta verdade espiritual, que nós estamos reunidos, Senhor, neste lugar, porque, meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor se encontra presente em nosso meio, todas as vezes que nos reunimos, através do teu Espírito Santo, e que o teu Espírito, Senhor, nessa noite tenha total liberdade, meu Pai, para estar no nosso meio, fazendo, Senhor, aquilo que o homem não pode fazer, traduzindo, Senhor, aquilo, meu Pai, que são apenas palavras, mas que o Senhor pode, meu Deus, acessar, meu Pai, o mais íntimo, Senhor, do ser humano, e transformar, meu Deus, isso em alimento, fortalecer, Senhor, o espírito dos teus filhos, fortalecendo a nossa fé. Pedimos isso nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, há uma verdade, nós estamos no período da Páscoa, estamos passando pelo momento em que a nossa sociedade, o nosso cotidiano, está celebrando a festa da Páscoa. E há muitas dúvidas, as pessoas, os cristãos ficam com dúvidas, se nós somos obrigados, não somos obrigados a comemorar a festa da Páscoa, o que é a festa da Páscoa. Eu vou, de forma bem breve, apenas trazer alguns esclarecimentos simples, para lembrar a todos que essa festa da Páscoa ela é instituída por Deus ao povo judeu, quando eles estão ali, saindo do Egito, na última noite deles ali no Egito, quando o anjo da morte passa sobre aquele lugar, e Deus determina que fosse morto o cordeiro, que nenhum dos ossos daquele cordeiro fosse quebrado, e que a carne daquele cordeiro fosse toda consumida pela família que estava dentro daquela casa, e que ninguém naquela noite saísse da sua casa, e passasse o sangue nos umbrais da porta, mas que aquele símbolo, aquilo que eles fizeram aquela noite, ficasse como um estatuto perpétuo para o povo judeu, que eles comemorassem aquela data, e que naquele dia, aquele mês, aquela data passaria a ser a data mais importante no calendário deles, e inclusive aquele mês, que não era o primeiro mês do ano, passaria agora a ser o primeiro mês do ano, de tão importante que era para o calendário judeu a celebração da Páscoa. A Bíblia diz que quando eles entraram na terra prometida, eles começaram a celebrar já a Páscoa do Senhor. E você vai dar um pulo na história até a vinda de Cristo, e a Bíblia vai dizer que na noite que antecedeu agora a sua morte, Cristo estava exatamente celebrando a Páscoa. Ele que era judeu, estava no meio do seu contexto social, e naquelas datas ali, eram exatamente as datas das
preparativas, até que se consumou o dia exato da celebração da Páscoa. E no meio da celebração do ritual, que foi determinado ali para que comemorasse aquela festa, Cristo agora anuncia um novo tempo, anuncia uma nova aliança. Ele anuncia a abertura de uma nova pregação. Antes havia uma aliança que era feita na carne, uma aliança que foi feita com Abraão, que diferenciava pessoas pela sua descendência natural, pessoas que vinham de Abraão, que eram descendentes de Abraão, ou que pela fé ali, eles fizeram uma aliança na sua carne e passaram a integrar os descendentes de Abraão como membros do povo. Eles tinham uma forma de se consagrar para passar a serem considerados como povo de Deus. Mas agora Cristo, quando ele está ali naquela mesa da Santa Ceia, a sua Páscoa, ele celebra a sua ceia e ele traz em destaque dois novos símbolos, que até então não eram símbolos maiores de destaque, porque a peça principal da mesa era exatamente o cordeiro. Era o cordeiro que havia sido morto na noite que o anjo da morte passou no Egito. E ali, ele não faz agora, ele mesmo, menção ao cordeiro, mas ele fala do pão. Tinha pão na mesa, já havia pão. A gente fez aqui na igreja, para os que tiverem curiosidade, você pode pegar exatamente nessa data, no ano passado, está filmado. Nós transmitimos e salvamos no YouTube a celebração aqui da Páscoa judaica, a qual nós trouxemos um entendimento sobre todos os elementos que haviam sobre aquela mesa. Se você quiser, você pode acessar no YouTube esse culto que foi gravado. E dentre esses elementos que estavam, ele pega o vinho, ele pega o pão e diz: olha, agora esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Vocês não vão precisar mais matar cordeiro daqui para frente. Havia um cordeiro na mesa de Cristo. Havia ali, com certeza, um cordeiro de um ano que foi preparado, que foi apresentado ao sacerdote, que foi declarado puro, que foi morto pelo sacerdote e foi preparado pelos seus discípulos conforme ele havia mandado. Mas eles já tinham comido o cordeiro, já tinha terminado ali a celebração, quando ele pega agora os elementos e diz: olha, daqui para frente vai haver uma nova celebração, dentro dessa nova aliança. Uma nova aliança que agora não é feito mais pelo sangue desse cordeiro que vocês comeram, mas é agora uma aliança no meu sangue. E vocês vão lembrar agora da minha carne. Vocês não vão precisar ano a ano mais estar matando o novo cordeiro. Vocês simbolicamente só vão lembrar da minha morte, porque eu só morri uma vez. Cristo morreu e nós, cristãos, por ordenamento dele, não estamos obrigados a celebrar o ritual da Páscoa judaica. Estamos obrigados por ele a relembrar a sua morte através da mesa da Santa Ceia. Eu só peço que você tome cuidado, porque muitas vezes nós fazemos coisas apenas por fazer e não nos atentamos os detalhes das coisas. Havia um símbolo. Cristo na mesa, desde a Páscoa judaica, falou da sua carne. Antes da sua carne, havia a carne do cordeiro. Tome cuidado se esse é exatamente o dia que você não pode comer carne. Tome cuidado, porque o que é que está por trás disso? Se é exatamente o dia em que todo mundo tinha que se sentar e comer a carne do cordeiro, isso na Páscoa judaica. Se é exatamente a noite em que Cristo parte o pão e diz: esta é a minha carne. Aí a cultura está vindo e diz a você: então esse dia você não pode comer a carne. Aí a gente faz coisas, a gente prepara mesas, a gente faz rituais, e às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Mas se pergunte, irmãos, por que é que a gente faz? Aí eu faço porque todo mundo faz, porque a minha mãe fazia. Mas o que eu faço, o que minha mãe fazia, tem algum propósito. Por que é que no dia de hoje você não teve um cardápio específico? Por que é que para hoje cada um aqui comeu uma coisa diferente? Mas quando em um determinado dia todo mundo se consagra, se separa,
Santificação é se separar, se consagrar, fazer algo diferente. Quando você consagra um dia, você consagra. Você separa um dia e você comemora um dia, procure a base bíblica do que você está fazendo. Veja se tem na Bíblia orientação para aquilo. Porque se não tiver, irmão, vá procurar ver de onde veio. Porque às vezes nós podemos estar provocando o ciúme de Deus desnecessariamente, sem atenção. Não foi por querer. Eu sei que não foi por querer. Davi, quando foi conduzir a arca de Deus, se você pegar a Bíblia, você vai ver que no coração dele havia a melhor das intenções. Davi queria preparar agora um lugar para que a presença de Deus fosse honrada. Ele queria trazer a arca de volta. Não havia nenhum desprestígio, Davi não queria fazer nada para desagradar a Deus, irmãos. Ao contrário, ele queria fazer o seu melhor. Só que os filisteus, quando mandaram a arca de volta, filisteu não tinha mandamento, filisteu não tinha ordenança, filisteu é filisteu. Eles tinham levado o que era sagrado, o que pertencia a Deus, e Deus obrigou eles a devolver. E eles não podiam carregar aquela arca ali, Deus não queria nem que eles trouxessem de volta. Eles colocaram num carro de boi e mandaram entregar a arca de Deus. Davi deve ter perguntado como foi que essa arca chegou aqui. É possível que ele tenha perguntado. E alguém disse, não, veio num carro de boi. Disse, bom, então melhor, vamos fazer um carro novo, vamos trazer e vamos levar a arca de volta, para adorar a Deus, para que a presença de Deus agora seja engrandecida, a glória de Deus seja engrandecida. Mas Deus tinha dado um mandamento de como Ele queria que a glória dEle fosse transportada, de como a presença dEle deveria ser transportada. Não podia ser do jeito que as pessoas queriam. Mas ele não sabia, e piorou o homem que estava acompanhando ali, e a arca ia cair, ia tombar, ia se acabar no chão. Esse daí estava com alguma intenção ruim no coração? Era esse aí que queria desprezar Deus? Não, ele queria inclusive evitar que algum acidente acontecesse com as coisas de Deus. E aí quando ele vai tocar na arca, ele morreu ali fulminado. Ninguém, irmãos, ali estava com o coração voltado a destruir ou a desfazer as coisas de Deus. Ninguém ali estava em um culto satânico, ninguém estava ali buscando adorar imagem ou adorar ídolos, ninguém, estavam todos ali com o único propósito de adorar Deus. Mas a gente tem que ter cuidado quando se aproxima de Deus, porque as coisas de Deus, elas são santas, elas são sagradas. E hoje a presença de Deus não está mais na arca, está na sua vida, está na minha vida. Você transporta o Espírito de Deus na sua vida. Por que provocar o ciúme de Deus com coisas que não fazem o menor sentido? Para mim, para você, porque às vezes se você fosse perguntar, da onde é que vem isso? Talvez você não saiba nem porquê. Mas você sabe que em determinadas datas tem um calendário, tem uma agenda, tem um propósito a ser cumprido, e você simplesmente faz porque todo mundo faz. Eu não quero ser o diferente, eu não quero ser a pessoa que vai contra a ideia de todos. Mas e por que é que todos fazem? Eu falei exatamente isso aqui no ano passado, exatamente isso aqui, no ano passado. Tenho certeza que talvez muitos poucos absorveram, guardaram e gravaram. Como já é a segunda vez, fique para você o alerta. Procure saber de onde é que vem as coisas, antes da gente sair fazendo. Para nós, a nossa Páscoa hoje está aqui, ó, diante de nós. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Nós não precisamos sacrificar mais animal. Ele morreu uma única vez e substituiu aquele cordeiro que morria todos os anos como símbolo, para dizer, está saindo agora o que era temporário, para entrar agora o que é verdadeiro. Vocês não vão me matar todos os anos, então, para lembrarem da minha morte, vocês vão pegar o pão e vão partir, lembrando, esse foi o corpo que foi dado por nós. Vocês vão pegar o vinho e vão se lembrar, esse foi o sangue do nosso Senhor que foi derramado por nós. Amém? E dentro desse contexto, eu quero destacar nessa noite, queridos, não só
o sacrifício de Cristo, mas para nós cristãos, algo de extrema importância é a sua ressurreição. Porque se nós pudéssemos voltar no tempo e estivéssemos aqui há 2021 anos atrás, ou algo aproximado a isso, e estivéssemos nesse período em Jerusalém, talvez chegasse a nós a história do evangelho de um Cristo, de alguém que disse que era o Messias, e que foi morto pela sua causa. Querido, se você for pegar a história, eu estou falando agora não de Bíblia, estou falando de história, é possível que você encontre uma série de pessoas, uma série de personagens, que morreram pela sua causa, que se entregaram à morte, mas não mudaram o seu entendimento, pessoas que morreram e deixaram uma história em cima da sua morte, pessoas que depois da sua morte, elas foram elevadas a um grau de mártires, a um grau de heroísmo, porque dentro daquilo que elas acreditavam que era certo, dentro daquilo que elas acreditavam que era correto, elas estavam dispostas a dar a sua vida pela sua causa. E se fosse apenas por razões humanas, se o sacrifício de Cristo naquela cruz tivesse apenas esse simbolismo, como Cristo foi alguém bom, que morreu pela minha causa, morreu para me salvar, nós estaríamos colocando Cristo no mesmo nível dessas outras pessoas, pessoas que abriram mão de suas vidas, que deram as suas vidas por uma ideia, que deram as suas vidas para cumprir um propósito, para cumprir uma missão, e você teria algumas outras personalidades que se assentaria com Cristo nesse patamar. A diferença entre uma ideologia, a diferença entre mais uma filosofia, a diferença entre mais uma religião, a diferença entre a verdade que está por trás do Cristo, o Filho de Deus, e qualquer outro personagem que tenha aparecido nessa história, é a sua ressurreição. Não porque o Cristo ressuscitou como nós homens, mas porque, diferente de todos aqueles que foram ressuscitados por Ele, e na Bíblia você tem alguns personagens assim, ou que tenham sido alvo da ressurreição pela oração dos santos, e na história você também vai encontrar pessoas assim, mas porque o Cristo ressuscitou em uma forma, a qual não lhe dá mais chance de morrer outra vez. É aí, irmãos, que está a nossa esperança, a importância da ressurreição de Cristo. E esse tema é algo que muitas vezes nós não nos prendemos tanto, ficamos muito mais presos à sua morte, não que ela não tenha importância, mas se fôssemos falar da morte de Cristo, certamente teríamos um ano inteiro e eu poderia fazer culto todos os dias nessa igreja e não esgotaríamos o tema a respeito da morte de Cristo, porque a morte de Cristo é algo espiritual, é algo que transcende a realidade desse mundo. Mas quando nós falamos em algo que pode mexer com as nossas emoções, é fácil você prender a atenção do público, é fácil você que está sentado se envolver com esse tema. Mas quando nós falamos na ressurreição, nós falamos em algo que é exclusivamente pautado na fé. Não há emoção na ressurreição, não há sentimentalismo. Eu não posso aqui fazer um discurso para mexer com a sua alma, falando da ressurreição de Cristo. Se eu fosse descrever a tortura que ele sofreu, se eu fosse lhe descrever as dores que ele sofreu, se eu fosse falar do seu amor representado naquela cruz, eu não saberia distinguir quem está recebendo isso por fé
daqueles que estão recebendo isso por entendimento da própria alma. Mas quando nós entramos no assunto da ressurreição, é algo tão profundo, que Paulo diz, que sem essa realidade, sem esse pré-conhecimento e entendimento pela fé, eu poderia pegar toda a Bíblia e jogar ela fora, porque se eu não partir do pressuposto da ressurreição de Cristo, toda a pregação é inútil. E isso é muito forte, queridos, porque são poucas as coisas que são condicionadas na Bíblia dessa forma. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 13 ao 14, Paulo diz: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ele aqui coloca na vala da inutilidade a fé e a pregação. Se eu não tenho essa convicção viva, se eu não tenho isso dentro de mim como uma realidade, como algo tangível, tal qual eu acredito que se chover eu vou me molhar, tal qual eu acredito que se um carro me atropelar isso vai ser fatídico, tal qual eu acredito que existem enfermidades mesmo que eu não veja a causa delas, mas eu acredito que elas existem porque eu vejo a atuação delas. Se dentro de mim eu não tenho essa convicção viva, se eu não vivo todos os dias da minha vida com essa realidade latente dentro de mim, crendo e vivendo a realidade da ressurreição dos mortos e a ressurreição de Cristo, ele joga uma pá de cal e anula tudo, dizendo que é inútil pregar o Evangelho, e é inútil a minha fé, se eu não partir do pressuposto da ressurreição dos mortos. E por que isso, queridos? É exatamente porque a gente vê, e eu volto para o nosso texto principal para contextualizar você, eu vejo pessoas que, diferente de mim e você, nunca viram o Cristo personificado. Nós não vimos, mas eu estou falando de pessoas que estiveram presencialmente com eles, pessoas que dormiram com ele, pessoas que comeram com ele. Nós ouvimos os milagres, eles viram os milagres. Nós ouvimos falar de Cristo, eles viram o Cristo. Mas, queridos, dentro da sua limitação humana, dentro da nossa limitação de entendimento, dentro da nossa limitação dos nossos sentidos, mesmo tendo visto tudo aquilo, quando aqueles homens viram Cristo pendurado na cruz, e tudo o que lhe sucedeu, eles perderam toda a esperança. Eles perderam. Agora, aquilo que movia eles para aquele propósito, o seu líder estava morto, o Cristo estava morto, e agora o que vamos fazer? Se Cristo morreu, o que será das nossas vidas? O que volta, queridos, a reacender o coração deles, é exatamente quando o Cristo se apresenta a eles. É exatamente quando eles veem agora que Cristo ele não permaneceu morto, que ele não foi vencido pela morte. É o poder da ressurreição de Cristo. E a verdade é que Jesus mesmo diz: felizes os que não viram, mas creram. E por que ele fala isso? Porque ele sabia que haveria de chegar o tempo em que outras pessoas seriam chamadas, mas ele já não estaria aqui presencialmente. E o texto continua dizendo que Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Só que o que o texto vai dizer aqui agora é algo
surpreendente, porque ele diz: olha, mas o que está escrito aqui para vocês é o suficiente para que qualquer um creia que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, vocês tenham vida em seu nome. O que está escrito aqui, ele está falando, vocês não precisariam de mais nada, é o que ele está falando. Tudo que está escrito aqui, tudo, não foi tudo, já começa. O que está escrito aqui, tudo que nós escrevemos, não foi tudo, ainda teve muito mais coisa que não foi escrita aqui, que aconteceu, muito mais. Mas o que foi escrito aqui já é o suficiente para que, se não acontecesse mais nada daqui para frente, se não tivesse mais nada, tudo que está escrito é o suficiente para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e tenham vida em seu nome. É aqui que está o detalhe da coisa. Que vida é essa? Não é essa a vida que a gente vive, é a vida eterna. Mas para eu partir desse pressuposto e chegar na vida eterna, eu não tenho como passar por isso sem que seja vivo no meu coração que os mortos ressuscitam e que Cristo ressuscitou dos mortos. De que me adianta crer em vida eterna? Como é que eu vou buscar a vida eterna se eu não creio no poder da ressurreição? Irmãos, entenda que a ressurreição e crer nisso é diferente de saber isso. Crer é uma coisa, saber é outra. Saber é uma informação que você tem. Acreditar é quando toda a sua vida agora vai se pautar na verdade que você acredita. Tem coisas que você sabe, mas se talvez você tivesse que dar a sua vida por isso, você não daria. Se você tivesse que dar a vida do seu filho por isso, você não daria, porque são coisas que você sabe. Mas será que você acredita mesmo? Quem acredita que a terra é redonda? Tem gente que acredita, mas tem outros que não acreditam. É uma discussão que está aí. O outro diz que a terra é plana, e vai que é mesmo, quem vai saber? A pergunta é: quem acredita que a terra é redonda? Ou o outro que acredita que a terra é plana? Até que ponto essas pessoas estão dispostas a sustentarem aquilo que elas sabem? Eu lhe pergunto, você que disse que a terra é redonda, até que ponto você está disposto a sofrer para sustentar que a terra é redonda? Tem gente que não ia querer tomar nenhum piteleco. Vem cá, meu irmão, se disser que a terra é redonda, vai tomar um piteleco na testa. Não, eu não sei não, quem falou foi a professora da escola. E às vezes é assim. Saber que Cristo ressuscitou dos mortos é uma informação. A informação está no nível da mente, no nível da consciência. Mas até que ponto isso muda algo em mim? Até que ponto eu me movo em função disso? Paulo, quando ele estava falando, e nós trabalhamos recentemente com esse texto, mas eu vou fazer uma colocação em cima dele, no mesmo livro de Coríntios 15, no verso 31 ao 32, ele diz: olha, todos os dias eu enfrento a morte, e digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor, e se foi por razões humanas que eu lutei com feras em Éfeso, o que eu ganhei com isso? Porque se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse texto, queridos, esse mesmo texto está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 22, do verso 12 ao 13, e lá está escrito o seguinte: naquele dia, o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento, mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho, e vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O contexto desses textos, para vocês entenderem, primeiro Paulo ele está dizendo: eu estou sendo exposto à morte todos os dias, a minha vida está sendo colocada em risco todos os dias, mas eu tenho perseverado, eu não tenho voltado atrás. A minha fé,
a minha convicção é quem tem me levado a situações que nenhum ser humano gostaria de passar. Mas eu estou me expondo a isso porque eu tenho uma convicção de que não é por razões humanas, mas estou aqui para defender a verdade de que Cristo ressuscitou, e de que nós vamos ressuscitar com Ele também, e de que nós vamos ter vida com Ele também, porque se isso não for uma verdade no meu coração, o que eu vou fazer é comer e beber, porque amanhã eu vou morrer. A queixa de Jesus a respeito do final dos tempos: quando será, Senhor, o final dos tempos, o tempo das... Não, o povo vai estar comendo e bebendo. Olha aí, o comendo e o bebendo, casando-se e dando-se em casamento, e nem vão ver quando as coisas vão acontecer, porque eles vão estar fazendo o quê? Comendo e bebendo. No profeta Isaías, quando ele está falando desse texto, ele diz que Deus estava chamando o povo para um tempo de arrependimento. Se você pegar o texto para você ver, o tempo em que essas coisas estavam acontecendo foi exatamente quando o rei Senaqueribe cercou a cidade. E o rei Senaqueribe, irmãos, vinha com histórico, ele tinha um currículo. Nenhuma das cidades onde aquele rei passou pôde resistir a ele e ao seu exército. E agora o povo de Deus, quando se vê cercado, o povo de Deus, quando vê o tamanho do exército que sitiou a cidade, e vê Deus chamando eles para o arrependimento, aquele povo tinha perdido a sua identidade. Eles tinham se esquecido de coisas que eles não poderiam se esquecer. Eles tinham se esquecido das vitórias que os seus antepassados tiveram. Eles tinham se esquecido do Deus grandioso, o qual eles serviam. Eles tinham se esquecido de que muitas vezes Deus já tinha socorrido eles e tinha livrado eles da mão de inimigos poderosos. Mas quando eles viram o cerco, quando eles viram o inimigo ao seu redor, o coração deles agora se esfriou. E tudo que eles pensaram foi: não haverá esperança para o meu amanhã, porque o inimigo já está do lado de fora, e qualquer hora ele vai entrar. E quando tudo que eu espero, queridos, é a morte. Veja que Paulo estava dizendo, olha como faz todo sentido: todos os dias eu enfrento a morte. Quando eu estou cercado, e tudo que eu espero agora é a minha morte, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o tempo que eu tenho, e vou fazer aquilo que me dá prazer. Vou aproveitar o pouco tempo que eu tenho. Antes que o inimigo entre, vou comer e beber, porque a certeza que eu tenho é que amanhã eu vou morrer. Esse estilo de vida, irmãos, é o estilo de vida de quem tem a ressurreição apenas como informação. É o estilo de vida das pessoas que ainda estão procurando ajuntar tesouros na terra, como de forma hoje nós julgamos irracional. Aqueles faraós juntavam riqueza a sua vida inteira, para quando eles estivessem na sua tumba, as suas riquezas serem enterradas junto com eles. Chegavam ao ponto de que os seus melhores servos, os seus exércitos, muitas vezes tinham que ser enterrados vivos com eles, porque eles acreditavam que quando ressuscitassem, eles estariam com toda a sua riqueza ali, e que todas as pessoas de sua alta confiança ressuscitariam com eles. Nós, quando julgamos esses entendimentos, achamos absurdo. Mas será que outra cultura, será que outro povo, outra geração não ia olhar para a nossa cultura de pessoas que juntam dinheiro a vida toda para morrer e largar tudo aí? Qual é a diferença de botar tudo na sua tumba ou largar tudo no banco, se tudo continua ficando aí do mesmo jeito? A única verdade, irmãos, que a gente tem, e a única certeza, é que Cristo, Ele foi visto pelos discípulos. A ressurreição dele não foi uma ideia, não foi apenas uma palavra, mas os seus discípulos viram Ele depois de ressurreto. E Pedro vai nos falar agora de algo que nós precisamos recuperar, que é a nossa esperança, é o nosso objetivo, pelo que eu tenho me santificado,
pelo que eu tenho trabalhado para agradar a Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 13, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus me deu agora uma esperança viva. Quando Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos, Deus me disse, Deus falou a mim, falou a você, que nós estamos vivendo essa vida, e embora todos os dias você tenha notícias de que pessoas estão morrendo, embora você tenha notícias, e veja, acontece muitas vezes na nossa família, pessoas que nós amamos, pessoas próximas a nós, elas estão indo embora dessa dimensão. E por que nós continuamos aqui? E por que nós continuamos servindo a Deus? Porque temos uma esperança viva, que Deus não nos deixará apodrecer dentro de uma urna de cemitério. Ainda que se passem tempos, ainda que se passem muito tempo, mas a Bíblia diz que a terra e o mar hão de prestar conta dos seus mortos, e vão devolver os seus mortos a Deus. E eu quero, irmãos, ser um desses mortos, que vão voltar a viver, assim como Cristo foi ressuscitado. Se eu não creio nisso, se eu estou dentro da igreja, mas a minha verdade, se o que pulsa no meu coração não é isso, se por tudo que eu tenho lutado, o meu fim não é ter vida em o nome de Jesus, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu lhe digo, vamos orar para que Deus mande comida e bebida, porque amanhã morreremos. A verdade, irmãos, é que no livro de Atos, no capítulo 3, 26, você vai ver ele dizer: ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Observe, foi uma bênção para vocês, quando Deus ressuscitou a Cristo, e primeiro enviou Ele ressurreto a vós, porque vocês vendo essa verdade, crendo de fato nessa verdade, vocês tivessem forças para vos desviar das vossas maldades. Desviar das maldades, queridos, não é cumprir uma liturgia de uma igreja, não é se adequar ao que o pastor disse, não é temer o julgamento dos irmãos, mas é temer de fato o julgamento de Deus. É a gente saber que o Deus ao qual nós servimos, Ele é o Espírito, e que Ele nos vê e que Ele nos contempla, que não há lugar, irmãos, o qual nós possamos nos esconder da presença de Deus, porque Deus é o Deus que tudo vê. Ele vê o nosso secreto, Ele vê o pensamento da nossa mente, Ele sonda os nossos corações, e é esse Deus ao qual nós estamos confiando a nossa vida. Nós estamos dizendo aqui, quando entramos nesse templo, quando nós levantamos a nossa mão, que nós estamos abrindo mão da nossa vida nesse mundo, uma vida de prazeres nesse mundo, não é uma vida, irmãos, de dor. Tem pessoas que só vêm contar a parte ruim do pecado, dizer que estava na tristeza, que estava na derrota, e isso é uma verdade, esse é o caminho do pecado. Mas quem está pecando no ato do pecado, irmãos, não pense que está sofrendo. O sofrimento vem depois, a dor vem depois. Você não encontra ninguém em momentos de embriaguez e no meio das suas baladas ali, triste, sofrendo. Você vê todo mundo alegre, todo mundo pulando, todo mundo elétrico, e eles estão de fato curtindo aquele dia. Mas você sabe o que virá no dia seguinte. Você sabe que as dívidas assaltarão aquela pessoa no dia seguinte. Você sabe que a saúde dela está sendo roubada. Mas você pensa que quem está envolvido nisso está pensando nisso? Claro que não. Porque, irmãos, o pecado no seu ato, ele é prazeroso, ele dá prazer ao homem. Se não fosse assim, ninguém seria tentado pelo diabo. Você já pensou se o pecado fosse ruim?
Quem, sabendo que se submeteria e que estaria correndo o risco de ir para o inferno, ia pecar contra a sua vontade? Quem se esforçaria para cometer um pecado só para afrontar Deus? Eu acredito que ninguém. A verdade é que o pecado, ele já tenta o homem. E ele de fato, irmão, satisfaz a natureza carnal do homem, ainda que seja por um momento. E quando nós dizemos a Deus, Deus, nós estamos nos santificando, nós estamos abrindo mão dessa vida de pecado, porque entendemos a verdade, porque entendemos a verdade da ressurreição, porque cremos de fato que Cristo ressuscitou dos mortos, e que assim como Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. E essa, irmãos, a mensagem que volta a dar ao crente ânimo para continuar na sua caminhada. Porque quando a mensagem da cruz foi anunciada aos discípulos, quando eles viram Cristo morto, e se isso terminasse assim, a verdade é que todos eles foram embora, todos eles deixaram Jesus. Mas quando Cristo se apresenta agora ressurreto, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do verso 51 ao 53, vai dizer: e aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu, e adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Quando os discípulos viram agora aquele Cristo que foi morto, e não há nada que o homem nessa geração, com mais alta tecnologia que ele descobriu, não há nada que o homem possa fazer para trazer uma vida de volta ao corpo. O saudoso pastor Eugênio sempre dizia: enquanto, meu irmão, o homem está vivo, o médico costura, o médico corta, o médico emenda a veia, troca coração, mexe no pulmão e bota um rim novo e faz qualquer coisa. Enquanto a vida está no corpo, o médico faz qualquer coisa. Depois que a vida sai do corpo, irmãos, não há nada que o homem possa fazer, nada. Mas quando os discípulos viram, todo mundo com medo de morrer, mas viram Cristo que morreu, que estava pendurado na cruz, e viram Ele morto, agora viram Ele vivo. E não só viram Ele vivo, como viram Ele entrar em um ambiente como esse, sem ninguém abrir a porta. Como foi que esse homem entrou aqui? É um fantasma? Toca aqui para ver se fantasma tem carne e osso. Me dê um pedaço de pão para comer, para ver se fantasma come pão. Tudo que eu falei a vocês estão entendendo agora. Era necessário que o Cristo sofresse, era necessário que o Cristo padecesse, mas agora é necessário que vocês creiam que eu estou vivo. É necessário que vocês me vejam, para que vocês possam testemunhar ao mundo que Deus me ressuscitou dos mortos, porque eu fiz a vontade dele. E todo aquele que fizer a vontade dele vai ressuscitar assim como eu ressuscitei. E aquele ambiente de tristeza, de medo, quando eles estavam nisso, que agora eles olham ao Cristo sendo assunto aos céus. A Bíblia diz que eles foram tomados de tamanha alegria, que eles foram com júbilo para Jerusalém, foram cantando para Jerusalém, foram glorificando a Deus para Jerusalém. E qual é o resultado do crente que tem a convicção de que seu Cristo está ressurreto e que foi assunto aos céus e que está à destra de Deus lhe esperando, para que você vença também, para que você possa vencer o mundo também, para que você possa ser chamado por Deus para viver uma vida eterna também? Qual foi o resultado? Eles agora estavam sempre no templo, porque eles queriam estar perto de Deus. E onde é que o povo se reúne para falar de Deus? No templo. Não precisava chamar ninguém, eles estavam sempre no templo. É para falar de Deus, eu quero falar de Deus. Eu vi Jesus subir aos céus, e eu sei que eu vou também.
Eu preciso vencer, não posso ser derrotado, não posso deixar que o diabo me vença, não posso deixar que a prostituição me vença, não posso deixar que a mentira me vença, não posso deixar que o ódio me vença, não posso deixar que nenhum mal me vença, porque eu vi Cristo subir aos céus. E a promessa que ele fez foi que assim como ele foi, ele vai voltar, e eu vou com ele também. E eles estavam sempre no templo, não estavam falando da vida dos outros, não estavam fazendo campanhas e mais campanhas, estavam no templo louvando e bendizendo a Deus. Informação é uma coisa, queridos, revelação é outra coisa totalmente diferente. Ter conhecimento é bom, mas o conhecimento desprovido da revelação, ele é inútil. Você pode conhecer algo, mas se isso não for uma verdade dentro de você, se a certeza da ressurreição de Cristo não for algo que esteja pulsando em você todos os dias, se você apenas tenha a convicção, Cristo morreu pelos meus pecados, mas morreu para quê? Por que ele morreu pelos seus pecados? Isso teve um objetivo. Se Cristo morresse só pelos seus pecados e acabasse aí, teria sido uma morte também sem propósito. Para assim como ele ressuscitou, vocês ressuscitassem também. E a Bíblia diz que essa foi a vitória de Cristo, a vitória sobre a morte, porque o Deus Pai lhe ressuscitou